Bom dia para todos. Para quem eu não falei bom dia ainda, quem entrou agora. Mais uma semana, né, gente? E continuamos aqui com as nossas aulas. Hoje eu vou começar o livro 2. O livro 2, na página 13, que fala sobre o verbo. Só um pouquinho. Correto. Livro 2, na página 13, vamos ver sobre o verbo. Vocês já estudaram, eu acredito que todos vocês devam se lembrar dos verbos. E nós vamos revê-los agora. Vocês estudaram eles no 6º ano. E verbo transitivo também nós vamos rever, que vocês estudaram o ano passado, né? Para quem estava usando esse material que nós estamos aqui o ano passado, estava estudando conosco lá na escola, nós vamos revê-los agora, correto, gente? Eu vou compartilhar com vocês ali para vocês virem as atividades. Só um minutinho. Isso. Ok. Compartilhando com vocês aqui. A tela, para quem chegou agora, página 13 do livro 2, página 13, livro 2. Nós vamos ver verbo, ok? O que é o verbo? Então, vamos lá? Certo. Verbo é uma palavra que indica ação, estado, passagem de um estado a outro ou fenômeno da natureza. Então, nós aprendemos que o verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele apresenta um momento localizado no tempo. De um modo geral, nós estudamos como presente, pretérito ou futuro. E o verbo é a palavra que forma o predicado, ele sempre vai aparecer no predicado da oração, estabelece concordância com o sujeito. É a classe de palavras que apresenta o maior número de flexão. Então, o que seriam essas flexões? Pessoa, número, tempo, modo e voz. Começando aqui primeiro, pessoa. O que seria? As pessoas do discurso. Nós temos lá a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Eu, tu, ele, né, que é as pessoas do singular, nós, vós e eles, as pessoas do plural. Aqui número, né, singular e plural, tempo, tempo é o presente, pretérito e perfeito. Presente, pretérito e futuro. Estou falando os tempos do pretérito, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. E o modo que nós temos, que é o modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Temos também ali formas nominais. E temos também voz, que é voz ativa, passiva e reflexiva. Então, aqui vocês têm destacado, né, pessoa, alguns exemplos de como seria: eu escrevo, tu escreves, ele ou ela escreve. Aí nós temos aqui número.
escrevo, então está conjugado na primeira pessoa do singular. Escrevemos, aí já está conjugado na primeira pessoa do plural. O tempo, quando eu digo eu escrevo, está no presente. Quando eu digo eu escrevi, está no pretérito. E quando eu digo eu escreverei, aí está no futuro. Aí o modo, aqui aparece o modo indicativo, que é eu escrevo, tu escreves, ele escreve. É um modo que indica uma certeza. E aqui o que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva. Então aqui nós temos o modo subjuntivo, é o modo da dúvida. E aqui nós temos exemplo da voz escreveu. O menino escreveu um texto, voz ativa. Quando eu digo o texto foi escrito pelo menino, então aqui eu tenho voz passiva. Aí temos a voz passiva analítica e temos a voz passiva sintética, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Aqui nós temos os modos verbais. A flexão de modo está relacionada a atitudes e opiniões dos falantes, como se observa no primeiro exemplo que nós temos aqui. Eu mando, só um pouquinho, eu mando nesta vila. Então, aqui eu tenho o presente, né? Um exemplo. 2, se eu mandasse nessa vila, tudo seria diferente. Se eu mandasse, aqui nós temos um modo subjuntivo. Quando eu mandar nessa vila, tudo será diferente. Aqui nós já temos um subjuntivo também no futuro. Agora, esse último exemplo, saia desta vila, que nós temos o modo imperativo, né? Está indicando uma ordem aqui. Então, se nós observarmos aqui, fala o exemplo, né? O falante se refere a um fato certo. Quando ele diz, eu mando nesta vila, é um fato certo, correto, né? Real, sobre o qual não há dúvida de que ele tem certeza de que ele manda naquele lugar, ok? Então, nesse caso, o verbo está no modo indicativo, que é o modo das certezas, daquilo que é considerado verdade. Igual, eu falo, eu canto, né? Eu recebo, certo? Agora, na número 2 aqui, mandasse, né? O falante se refere a um fato hipotético, algo incerto, algo que ele não tem certeza. Se eu mandasse nessa vila, tudo seria diferente, né? Então, olha, trata-se de uma possibilidade, uma incerteza. Então, nesses casos, os verbos vão estar conjugados no modo subjuntivo, que é o modo das possibilidades, das hipóteses, das incertezas, correto? Agora nós temos aqui, já no exemplo 4, o falante assume uma altitude autoritária, dando uma ordem, saia desta vila, né? Nós observamos aqui o ponto de exclamação no final, então imaginamos que ele tenha falado dessa forma. Nesse caso, o verbo está conjugado no modo imperativo, né? Então, se nós observarmos em outras situações, o falante ele pode empregar o imperativo para fazer um pedido, solicitar algo, sem assumir uma postura autoritária, né? Ele pode estar pedindo aqui, eu quero que você saia deste lugar, né? Então, a forma como você vai falar indica, né, pela sua tonalidade de voz, indica se você está dando uma ordem ou se você está fazendo um pedido. Esse é o modo imperativo. Então, ali o modo imperativo é o que costuma aparecer mais nas orações que formam período simples, né? E tem só uma oração, em que só há uma oração. Então, nos períodos compostos, em que há duas ou mais orações,
O indicativo normalmente aparece nas orações coordenadas e nas orações principais, que vocês já estudaram. Já o modo subjuntivo aparece com mais frequência na construção das orações subordinadas, aquilo que nós já estudamos. Então, nós vamos agora ali para a próxima página, observarmos os tempos do modo indicativo. É o tempo verbal que contém mais, é o modo verbal que contém mais tempos verbais. Então, temos ali um presente, né? Claro, 3 pretéritos e 2 futuros. Um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Temos lá o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aqui temos presente, exprime um fato que ocorre no momento em que se fala. Aí nós temos esse exemplo aqui. O Major Vidigal manda na vila. Lembrando que essas orações aqui foram tiradas do verbo do início do capítulo, tá? Aí nós temos aqui um outro exemplo de pretérito, né? O passado expressa um fato anterior ao momento em que se fala. Então, ali, o Major Vidigal mandou na sua vila durante um bom tempo. Mandei, tu mandaste, ele mandou. Temos um pretérito perfeito aqui. E o futuro exprime um fato posterior ao momento em que se fala. Temos aqui um exemplo, no próximo domingo, o Major Vidigal se casará, né, com Maria Regalado. Eu casarei, tu casarás, ele casará. Futuro do presente nós temos ali. Só para quem entrou agora, gente, estou na página 14 do livro 2, ok? Então, aqui nós temos o presente é o único indivisível, né? Além de expressar uma ação que acontece no momento em que se fala, ele também pode expressar fatos ou estados permanentes considerados como verdades. Aqui temos um exemplo. A ópera é uma manifestação artística. É um fato permanente, né? Que nós podemos, ela indica um estado permanente desse fato aqui. Então, quando nós dizemos a ópera é uma manifestação artística, a música é clássica, não é? Então, ela pode indicar também uma ação habitual. Um exemplo, sempre assisto a óperas brasileiras. Quando você diz dessa forma aqui, está indicando uma ação habitual. Quando você fala que sempre você fez alguma coisa. Ela também pode indicar um fato considerado certo em um futuro próximo. Exemplo, amanhã é dia de ópera. Amanhã é dia de Natal, não é? Então, ali vai indicar um futuro próximo também. Ela pode indicar um fato passado quando se quer dar mais vivacidade a uma narrativa, né? Em algumas narrativas históricas. Aqui temos um exemplo. Em 1853, Giuseppe Verdi apresenta a ópera La Traviata em Veneza. Então, se você observar aqui, 1853, há muitos anos atrás. Então, foi usado o verbo no presente. Isso daqui está indicando um presente histórico, um fato passado já há bastante tempo. Mas, para dar mais ênfase, mais vivacidade àquele texto, então, usamos um presente referindo-se a um passado histórico, ok? Então, nós temos também o pretérito. O pretérito expressa uma ação que aconteceu antes do momento em que se fala. Além disso, nós temos os três tipos de pretérito. Temos o pretérito perfeito, quando indica um fato ocorrido
e finalizado em um tempo anterior, ou seja, é um fato que aconteceu e já terminou no passado. Então, aqui nós temos um exemplo. Ontem assistimos a ópera La Traviata. Ontem assistimos, ou seja, foi um fato que aconteceu no passado, mas foi concluído, certo? O pretérito perfeito está indicando isso, um fato que ocorreu no passado, mas que foi concluído no passado. Agora aqui nós temos o pretérito imperfeito, é quando indica uma ação que estava em desenvolvimento em relação a outro fato passado também. Então, pode se relacionar também a um fato ocorrido no passado, mas ainda não totalmente concluído, ou um fato rotineiro no passado. Então, nós costumamos dizer que o pretérito imperfeito é um fato passado, mas que ele não foi concluído, ele não foi terminado. Aqui temos exemplos. Ele assistia à ópera quando o chamaram com urgência. Então, aqui aconteceu um fato passado, mas que não foi concluído. Por quê? Porque ele teve que interromper essa ação que ele estava praticando, que era a de assistir. Aqui temos um outro exemplo. Ele cantava nas principais óperas brasileiras. Ele cantava. Será que ele não canta mais? Não é? Então, quando eu utilizo aqui esse pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, mas nós não sabemos se ele já realmente parou de cantar ou se ainda esse fato não foi, sabemos que esse fato não foi concluído ali no passado, ok? Aí nós temos aqui o pretérito mais que perfeito. Quando indica uma ação totalmente concluída anterior a outro fato que também já foi concluído. Então, sempre relacionando um fato passado a outro fato também do passado, né? Em outras palavras, é o passado do passado, certo, gente? Então, como assim? Giuseppe Verdi já morrera quando La Traviata foi apresentada no Brasil. Então, aqui aconteceu esse fato passado. E o Giuseppe, ele morrera quando essa obra aqui ela foi apresentada no Brasil. Então, no momento em que essa obra, que também está no passado aqui, foi apresentada, acontece um outro fato que já foi concluído também, ok? Então, o pretérito perfeito, ele é um tempo verbal que dificilmente nós utilizamos na nossa linguagem falada. Ele é bastante utilizado, mas na escrita, né? Os gramáticos usam bastante, mas na linguagem falada, lembrando ali que dificilmente nós usamos esse tempo verbal. Nós poderíamos dizer aqui, né, no já morrera, nós dizemos Giuseppe Verdi havia morrido. Então, dessa forma, nós usamos bastante, ok? Esse tempo também pode aparecer na forma composta, como uma locução verbal, formado pelo verbo auxiliar ter ou haver. Aqui, a forma que nós utilizamos sempre, né? Mais um verbo no particípio. Giuseppe Verdi já havia morrido quando La Traviata foi apresentada no Brasil. Correto, gente? Então, ali nós já vimos o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E agora nós temos aqui o futuro. Então, ele apresenta o futuro do presente. Nós vamos ver quando indica um fato que ainda vai ocorrer, ou seja, um fato posterior ao momento da fala. Então, temos um exemplo aqui. Na próxima semana, assistirei à ópera La Traviata, né? Indica um fato que ainda vai ocorrer a um fato posterior no momento da fala. Quando você diz assim, na próxima sexta-feira, eu irei ao cinema. Então, ali, você está no presente falando de um fato posterior, ou seja, um fato futuro
algo que você vai fazer no futuro, mas no momento presente ali que você está, né? Você já planejou, você já vai dizer, é uma coisa que você vai fazer no futuro, né? Mas no momento da sua fala presente. Então, ali, eu assistirei, tu assistirás, ele assistirá. Aí nós temos o futuro do pretérito, ele é quando indica um possível fato futuro que se realizaria se fosse concretizada com uma condição, né? Também pode indicar um fato que não se realiza em consequência de outro fato passado. Então, nós temos um exemplo aqui. Você disse que me levaria à ópera. Você disse, eu disse, tu disseste, ele disse. Que você me levaria. Então, é um fato, digamos, passado, né? Mas que poderia ter sido concretizado no futuro. Entenderam, gente? Ó, você disse que me levaria à ópera. Não digo assim, na próxima sexta-feira eu levarei. Então, é diferente. Observem aqui, presente, né? Em relação ao momento em que você está falando, em relação ao futuro. Agora, o outro aqui é um fato que não se realiza em consequência de um fato passado. Então, já aconteceu, aí você chega e a pessoa diz isso. Aí você diz isso para a pessoa. Você disse que me levaria. A ópera já passou, já aconteceu. E a pessoa não te levou, certo? Se eu estivesse na Itália, aqui nós temos um passado, assistiria a ópera La Traviata. Então, aqui, aconteceu, ela está dizendo um fato passado. Se eu estivesse. Então, se eu estivesse lá nesse lugar, eu assistiria, ou seja, futuro. Entenderam? Então, aqui nós temos os tempos do futuro, que é o presente, futuro do presente e futuro do pretérito. Depois eu passo para vocês, ou vocês podem estar pesquisando, mas eu posso ver aqui todas as conjugações do modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo e também temos as formas nominais. Elas não aparecem aqui, mas mais para o final ali elas vão aparecer. As formas nominais, ali nós temos o infinitivo, gerúndio e particípio. São chamados também de formas nominais porque não se conjugam iguais aos verbos aos modos verbais ali, indicativo, subjuntivo e imperativo. Ele é escrito de uma única forma, tá? Aí, aqui nós temos a transitividade verbal, que vocês já estudaram também, verbo transitivo, verbo intransitivo. Mas eu vou continuar aqui, sim. Os verbos nocionais, né, são chamados de verbos nocionais ou verbos significativos, aqueles que, na formação dos predicados, podem ter seu significado completo ou pode ter seu significado completo ou incompleto, não é? Os verbos nocionais ali. Ali tem exemplos, aqui nesse quadrinho, são os que indicam ação ou fenômeno da natureza. Correr, escrever, dormir, chover, relampejar são exemplos de verbos nocionais ou significativos, aqueles verbos que indicam ação, tá? Fenômenos da natureza também, porque são ações, mas que nós não podemos praticá-las, nós não conseguimos praticá-las. E temos os verbos de ligação, né, que eles expressam estado ou uma mudança de estado, e os verbos de ligação são ali ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, né? E vários outros verbos também, que são verbos nocionais, que são verbos de ação, mas que vêm no significado de alguns desses verbos de ligação. O que diferencia? Porque o verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito
ao seu predicativo, né? Uma característica dele que está no predicado da oração. E para ser verbo de ligação, ele precisa ter essa característica. E os verbos nocionais ou significativos são aqueles que indicam ações ou fenômenos naturais. Primeiro que vocês já estudaram são os verbos intransitivos. Esses verbos, eles não precisam complementos, porque eles já têm uma significação completa. Eles têm significado completo já. Quando você diz, eu dormi tarde, né? Dormi tarde ontem. Sim, eu dormi. Nós não precisamos explicar essa ação de dormir, porque só existe uma forma de praticar essa ação, que é dormir, não é? Quando você diz assim, a menina sorria, sorrir, é uma ação que só existe uma forma também, não há necessidade de você explicar qual é essa ação. Então, isso são os verbos intransitivos, né? Então, aqui a explicação dele é como verbo significativo e de sentido completo, ou seja, seu significado não transita, portanto, ele não vai precisar de um complemento. Temos o exemplo aqui, o interesse pela arte aumentou nos últimos tempos. Não vamos nos confundir com esse termo que vem após o verbo. Quando nós paramos a oração aqui no verbo, o interesse pela arte aumentou. Ou seja, não preciso explicar essa ação, tá? Aumentou, ou seja, mais pessoas se interessaram. Nos últimos tempos, não é complemento do verbo, mas aqui está indicando que é o tempo, né? Uma locução adverbial de tempo, um adjunto adverbial aqui nós temos, ok? Então, ali, verbo intransitivo não precisa complemento. Temos um outro exemplo ali, o tenor canta muito bem. Ele canta, certo? Quem canta, canta, ok? Mas temos ali muito bem. Aqui nós temos dois advérbios. Né? Eu poderia dizer que ele canta bem. Mas se eu quero intensificar o modo como ele canta, eu vou usar esse advérbio de intensidade que está, né, referindo-se a outro advérbio, mudando o significado aqui desse outro advérbio de modo, que é bem. Se ele canta bem, bem é o modo como ele canta. Ele canta muito bem, estou intensificando o modo como ele canta, que é bem. Então, aqui nós temos os verbos intransitivos, são aqueles verbos que não precisam complementos, eles têm um sentido completo, tá? Eu sei que hoje não vai dar tempo de explicar todo esse conteúdo que temos aqui no capítulo 6. Porque nós temos tanto os tempos e modos verbais, nós temos a transitividade verbal e nós temos as vozes verbais aqui dentro nesse mesmo capítulo. Então, assim, é tudo sobre verbos, mas nós teríamos que estudá-lo separado um pouquinho para vocês entenderem melhor. Eu interrompi a gravação aqui porque... interrompi a gravação ainda não, gente. Desculpa. A tela. Mas eu vou deixar esse momento para vocês perguntarem alguma coisa, porque eu sei que eu falei, expliquei, mas não sei se vocês conseguiram me entender. Correto?